Se quiser falar sentado ou em pé, tanto faz, e que focasse naquilo que considera serem os pontos mesmo decisivos para responder aos grandes desafios da justiça dos nossos dias. Boa tarde a todos. Gostaria só inicialmente de agradecer o gentil convite que me foi feito à organização para estar aqui nesse evento. É uma honra para mim estar dividindo esse painel com pessoas tão distintas e magistrados do presente e do passado em relação aos quais eu tenho grande admiração. Falar rapidamente sobre a corrupção e o enfrentamento da corrupção. A corrupção, seja a corrupção pequena ou a grande corrupção, elas constituem um mal em si, e isso deve ser adequadamente investigado, processado, segundo o devido processo e punido nas cortes de justiça. Mas, eventualmente, a corrupção pode adquirir um aspecto mais grave quando ela se torna habitual, quando ela se torna uma espécie de regra de comportamento. Nós passamos a denominá-la a corrupção como a corrupção sistêmica. E essa corrupção sistêmica é uma corrupção muito grave. Ela, primeiro, tem um efeito extremamente negativo em relação à economia. Ela afeta a produtividade econômica de qualquer país, pelos custos agregados à necessidade de se pagar vantagem indevida em contratos públicos. Mas não só isso, muitas vezes esse sistema de corrupção impede que agentes envolvidos na economia de determinado país tomem as melhores decisões do ponto de vista econômico para aquele país. Além disso, também ainda essa corrupção sistêmica, ela é negativa para a economia porque ela acaba afugentando investidores externos e, de certa maneira, também investidores internos. Mas a corrupção sistêmica, não a corrupção isolada, como um ato no tempo e espaço, mas essa dita corrupção sistêmica, ela é extremamente prejudicial, não só no aspecto da economia, mas especialmente no aspecto da democracia. A democracia, ela é fundada especialmente na confiança, numa relação de confiança entre governantes e governados. Mas em um contexto de corrupção sistêmica, essa confiança entre governantes e governados, ela é extremamente abalada. Se as pessoas entendem que a prática de crimes que a trapaça passa a ser uma regra de comportamento, isso afeta significativamente a confiança que as pessoas mantêm no sistema democrático. Esse é o principal aspecto negativo da corrupção sistêmica. Por isso que é necessário, é urgente e é prioritário enfrentar a corrupção em todas as suas formas, mais especialmente essa dita corrupção sistêmica. É necessário um enfrentamento judicial, observando, evidentemente, o devido processo, mas tendo presente que a corrupção sistêmica ela é tão grave quanto o crime organizado. E aquelas ferramentas que muitas vezes são tidas como essenciais para o enfrentamento do crime organizado, também se fazem necessários para o enfrentamento da chamada corrupção sistêmica. Agora, é uma ilusão acreditar que o processo judicial, sozinho, ele é suficiente para o enfrentamento da corrupção sistêmica. Cortes independentes, um processo que seja eficaz, isso são condições necessárias para o enfrentamento da corrupção sistêmica. Mas, para além disso, é necessário que outros setores do poder público e, igualmente, da sociedade se mobilizem contra a corrupção sistêmica. A sociedade civil, o setor privado e, igualmente, lideranças políticas não comprometidas com a corrupção. Isso tudo é necessário para que a corrupção deixe de ser sistêmica e ela passe a ser apenas um comportamento desviante, excepcional
e não uma regra de comportamento. Eu não tenho tempo aqui de descrever os casos atualmente enfrentados no Brasil. Posso eventualmente responder algumas dúvidas nas perguntas, no que for possível, mas eu sei que muitas pessoas olham atentamente a situação do Brasil atual e se espantam com os níveis de corrupção que foram descobertos nessa chamada investigação Operação Lava Jato, ou a Car Wash Operation. De fato, considerando apenas os casos que já foram julgados, porque existem muitos casos ainda pendentes, mas considerando os casos que já foram julgados, de fato, a corrupção descoberta no Brasil, ela é vergonhosa. Mas eu gostaria de deixar aqui, eu acho que essa é a minha mais importante mensagem nesse evento, que é uma outra perspectiva de se analisar esses casos de corrupção que têm sido descobertos no Brasil. Porque o Brasil está dando passos sérios e firmes no enfrentamento da corrupção sistêmica. E não há nenhuma vergonha nesse tipo de ação do Brasil. Eu gostaria aqui de repetir rapidamente um breve discurso que foi dado por um antigo presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, em 1903, disse, referindo-se à situação da época dos Estados Unidos, que a exposição e a punição da corrupção pública é uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Então, embora se tenha muitas vezes essa visão negativa desses casos de corrupção que estão sendo descobertos no Brasil, mas eu peço a todos os senhores e senhoras que vejam esses casos em uma outra perspectiva. É o Brasil, é o país, não é uma ação somente de juízes, de procuradores, mas é um anseio da sociedade brasileira para que nós tenhamos um país mais limpo. Eu acredito que, apesar de todas essas turbulências, ao final do processo nós teremos um país melhor, com uma economia mais forte e com uma democracia de melhor qualidade, no qual a corrupção sistêmica passe a ser apenas uma triste memória do passado. Isso não é ainda algo garantido, esse é um trabalho em andamento, mas é possível ter esperanças, e não digo somente no Brasil, mas quem sabe em toda a região, que é uma região costumeiramente identificada como tendo problemas graves com a corrupção. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Moro.